Oi, 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 coisa linda! Tudo bem com vocês? Bom, amigas, se vocês estavam na dúvida de qual maquiagem fazer no Natal, acabaram-se os seus problemas. Hoje eu trouxe uma proposta linda para vocês passarem o Natal. Eu espero muito que vocês gostem. Então, chega de enrolação, vamos ao reboco. Mas antes, roda a vinheta. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. Então, bora começar essa produção e ficar linda para esse Natal. Eu vou começar hidratando a minha pele com esse creminho aqui da Nivea, que ele é um super hidratante. E eu uso ele mais aqui abaixo dos olhos, que é geralmente onde a gente passa o corretivo, fica aquela coisa mais grosseira. O restante que sobrou, é só um pouquinho que eu pego, eu só dou uns pinguinhos assim e passo aqui no restante do rosto. Esse creme é mais indicado para a área dos olhos, então assim, eu não recomendo vocês a ficar passando na pele, por toda a pele se você tiver pele oleosa. Então essa é minha dica. Caso você tenha pele oleosa e você goste de uma coisa, um hidratante um pouco mais levinho, os melhores que eu tenho para indicar são as brumas hidratantes, porque é só uma aguinha, ela dá uma refrescada na pele e aí deixa a sua pele super hidratada e não tão oleosa. Véspera de Natal é uma coisa que a gente fica super afoita, não é verdade? Porque é muita coisa pra resolver, às vezes é um prato que você tem que fazer pra levar pra um jantar que você vai em família. Então, a gente tem que otimizar tempo, não é verdade? Enquanto a pele vai absorvendo aqui, já vou aplicar a sombra aqui na minha sobrancelha e vou corrigi-la. Então eu começo traçando aqui da linha de baixo, ó, faço uma linha até o final aqui da sobrancelha. E depois com um pouquinho mais de produto eu venho aqui, ó, praticamente do meio da sobrancelha até o final. E aí vou preenchendo essa parte. Se vocês gostarem dela bem preenchidas, migas, caprichem bastante, tá? Mas eu gosto de uma sobrancelha um pouco mais natural. Então só com o restinho de produto que sobrou no pincel, eu dou uma pincelada aqui na frente, ó, e vou esfumando. Porque esse início da sobrancelha tem que ficar mais esfumado mesmo, senão fica marcado, fica parecendo uma fita isolante e não dá certo. Se a sua sobrancelha já tiver com um desenho bem certinho e você não precisa delimitar, então você pula essa parte. Mas caso você precise fazer, a maneira que eu faço é a seguinte: eu pego o corretivo aqui, ó, coloquei um pouquinho na minha mão, o pincelzinho língua de gato, que é o mais recomendado para poder delimitar, porque ele é bem fininha, pontinha, e aí eu traço um ponto aqui, ó, começo do início da sobrancelha, vou até o final e vou recortando toda ela. A parte de cima eu repito o mesmo processo de aplicar sombra, começo praticamente aqui, ó, um pouquinho mais para lá do início da sobrancelha, venho até o final recortando ela, ó, e deixando no formato que eu quero. Essa opção é muito boa porque dá pra você deixar ela bem arqueada. E só com um pouquinho que sobrou no pincel, eu venho fazendo aqui a parte da frente, ó, pra não deixar tão marcado. Então eu começo aqui do início e já emendo com aquela outra parte que a gente já havia delimitado. Repete o mesmo processo do outro lado e aí depois só vir com a esponjinha para dar uma esfumada nesse corretivo e não ficar tão marcado e não tão claro na hora da gente aplicar a base. Para a pele durar bastante, eu vou fazer duas misturinhas, então eu vou usar essa base aqui número 5 da Mary Kay, que ela é um pouco mais amarelada, e vou adicionar o corretivo da Natura Aquarela aqui na minha pele, então sem segredo nenhum. Vou depositar aqui, o tanto de base é opcional, você deposita a quantidade que vocês quiserem. Se você quiser uma pele mais leve, deposite menos. Se quiser mais reboco, deposita mais. Dou uma misturadinha aqui com o pincel, ó, para misturar as duas bases e não ficar tão diferente as cores, né? Porque às vezes deposito claro aqui, o escuro aqui, aqui fica escuro, aqui fica claro. E depois só dá aquela batidinha marota para poder espalhar o reboco no rosto. Dá uma neutralizadinha aqui também na boca, porque quando você neutraliza a boca, o batom entrega a cor real dele. E também aqui, ó, na pálpebra, que geralmente fica aquelas marcas
de veinhas ficam mais aparentes, né? Não esquecem de descer pro pescoço, pode ser só o restinho, pode só ser o restinho de produto que ficou na esponja, ai meu Deus do céu. Pra não ficar aquele efeito máscara e aquela divisão. E também se você for passar um Natal de cabelo preso, sempre o ideal é o quê? Ó, tá vendo como minha orelha já tá bem avermelhada? O bom é sempre dar umas batidinhas com base, ó, porque ela neutraliza. É que aqui eu não vou passar muito, porque agora não é Natal nesse dia. Mas caso você vá passar de cabelo preso, é sempre bom dar uma neutralizada, ó. Porque geralmente a orelha sempre fica mais avermelhada do que o rosto. Então vocês dão umas batidinhas aí que já neutraliza. Natal a gente come demais e precisa emagrecer, né? Então a gente faz o quê? Já não dá pra emagrecer no dia mesmo, a gente vem com o trucão do corretivo um pouco mais escuro. Então eu aplico aqui, ó, na lateral do meu rosto. Se você sente dificuldade em esfumar, não espera o corretivo secar, aplica e já esfuma. Então começa praticamente aqui, ó, em direção ao cabelinho que nasce aqui e vem para mais ou menos 2 dedos pra lá da boca. Eu vou vir com esse pincel aqui kabuki, ó, em movimentos de vai e volta. Não sobe muito, porque senão esse corretivo vai parar lá em cima. E aí você vai esfumando. Dá uma escurecidinha aqui na testa, ó, só no contorno aqui do cabelo. Mesmo que você não tenha testa grande, é sempre bom dar uma escurecida aqui, porque aí ele não fica aquele aspecto chapado de base. Aqui abaixo na papadinha, na gordurinha e na nareba, porque a gente vai passar o Natal igual Michael Jackson. Contorno escuro pronto, volto com o corretivo aquarela e venho iluminando aqui, ó, abaixo dos olhos. Então faz um triângulo aqui, ó. Mas pode descer essa partezinha aqui do nariz também. Faço aqui em cima do nariz, ó, como se fosse uma arvrinha e um pontinho aqui embaixo. E também um pouquinho no queixo. Gosto também de passar aqui, ó. E agora é só esfumar. Como a pele ainda tá toda cremosa por causa da base, eu vou vir agora com o pó. Esse que eu tô usando é da Payot. Ele é um número 4, a referência. Ele tem um tom um pouco mais rosadinho e tem uns brilhinhos também. É muito lindo pra usar em pele de noiva. Então, enquanto a pele vai fazendo o baking aqui, que vai assando esse pó no rosto e secando, né, chupando toda a umidade da base do corretivo, eu vou vir com um pozinho, que ele é praticamente do mesmo tom do corretivo que eu usei. Então a gente segue aqui, ó, da linha do cabelo em direção à boca, faz o mesmo processo e contorna todos os lugares que a gente passou o corretivo. Vou aplicar 2 blushes que eu tenho aqui. Esse daqui não vou nem mostrar pra vocês que já tá acabando. É o Soul, da Eudora. E também vou aplicar esse daqui que é um pouquinho mais pêssego, que é da Candice Berenice. Ó, ele parece um iluminador. Parece inclusive o Soft and Gentle da MAC. Mas não, ele é blush mesmo. Então eu vou misturar esses 2 tons e vou dar uma carinha de saúde aqui, ó. A gente já fica iluminada. E boa, pra iluminar agora eu vou usar um pincelzinho leque assim, ó. E vou aplicar esse da Natura, que é um iluminador marmorizado. E também vou aplicar esse da Max Love aqui. Então faço essas 2 misturinhas aqui, ó. Olha como o da Max Love, gente, dá um glow, mas um glow espelhado, olha isso. Às vezes por ser baratinho a gente não dá nada pra eles, né? Mas eles são sensacionais. Aí você me pergunta, Luma, você fez teste antes da maquiagem que você vai postar pra gente? Não, amigas, eu tô deixando pra fazer aqui tudo com vocês, entendeu? Então se der ruim, esquece tudo que a gente fez, fica só com a pele, faz um olho bonito aí vocês mesmos e pronto. Se tudo der errado, mas em nome de Jesus vai dar certo. Pra começar o olho, então, eu venho aplicando o corretivo. Então aplica porque ele vai servir como potencializador de sombra, vai deixar a nossa sombra um pouco mais intensa e vai neutralizar também essa pálpebra. Vamos lá que agora é a hora. Vou começar usando essa paletinha aqui da Luisance, ó, que tem essas cores. E vou começar fazendo aquela sombra de transição, que é aquela sombra base, com essa corzinha aqui, ó, que é a Cut. Tem o nome dela aqui, ó. Então, eu vou começar com um pincel bem gordinho, ó. Caso você não tenha essa paleta, amigas, não tem problema, tá? É só vocês se inspirarem na cor aqui, ó, que dá tudo certo, tá tudo certo.
Então venho depositando aqui, ó, no cantinho externo e vou subindo e vou fazendo em movimentos de bolinha, ó, tá vendo? Como essa sombra é bem clarinha, ó, vocês podem subir bem, que ela chega praticamente aqui no ponto alto da sobrancelha, ó. Então é aquela sombra bem clarinha que a gente praticamente não vê, mas que faz total diferença na hora da gente fazer aquele esfumado bonito. Vou usar esse tomzinho aqui, ó, que é um pouquinho mais avermelhado. Então volto com o mesmo pincel e aí vou aplicando essa sombra. Depois do primeiro esfumado, vou vir com essa paletinha aqui, ó, que eu ganhei lá na feira, na Beauty Fair, quando eu fui. E vou usar esse branquinho aqui, ó, pra poder iluminar o cantinho interno do olho. Essa paletinha aqui, ó, é da Catherine Hill. Então, se você tiver essa paleta, que ela quer em formato de CDzinho, se você tiver em casa, também é uma opção pra você poder fazer essa maquiagem. Então, eu venho aplicando aqui no cantinho interno do olho, ó. Deixo bem grandão esse branquinho aqui, que depois a gente vai esfumar. A sombra do meio que a gente vai aplicar aqui no olho, eu vou aplicar com o dedo mesmo. E vou usar essa corzinha aqui, ó, da paletinha Be Fabulous, que a gente usou esse tom. Agora nós vamos usar esse daqui. Então com o dedinho mesmo, ignorem a minha unha. Eu vou depositar aqui, ó. Seguinte, pra fazer o iluminado aqui do olho, eu vou usar 3 glitters que eu tenho aqui, na verdade são asas de borboleta e um é glitter. Ai, meu Deus, tá caindo tudo aqui. Ó, o que eu vou usar é sombra Shine Mix da Colos, que é um mais rosadinho. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque tá no potinho, se eu tirar vai voar tudo. Ó, mas ele é um rosa bem clarinho, é praticamente um rosa bebê. Vou usar esse pigmento aqui, que ele é da Renata TM, que é uma marca da minha cidade. E ele é um pouco mais nudezinho, ó. Ele é nude, que tem uns reflexos um pouco mais dourados. E vou usar esse SM aqui, ó. SM18, dessa marca aqui. Eu acho que é SM mesmo a marca. Põe aqui todos no mesmo potinho e dou uma mexidinha aqui, ó. Pra aplicação ficar mais fácil, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar a bruma, ó. Tudo quanto é brilho aqui, meu povo. Dá uma espirradinha aí, deixa ele como se fosse uma pastinha, que aí fica mais fácil a aplicação. Assim vocês não precisam não ficar utilizando cola, nada. Ele fica como se fosse uma sombra mais pastosinha mesmo, ó. Então aí a gente vem dando batidinhas e vamos cobrir toda aquela parte que a gente fez daquela sombra mais cintilante. Esfumou, para deixar mais difuso, eu venho com o pincel aqui, ó, sequinho, só com um pouquinho da asa de borboleta e venho dando batidinhas aqui na bordinha, ó, para deixar bem difusa essa asa de borboleta. Meus amores, na parte inferior dos olhos vou aplicar esse lápis aqui, que é da Vult, que é um clarinho que eu tenho, mas vocês podem aplicar também o Light Up da Contém 1 grama. Ou se não, esse daqui mais clarinho da Vult, ou qualquer outro que vocês tiverem aí. Vou aplicar na pálpebra inferior dos olhos com esse pincel que é o W907 da Macrylan, ó. A ponta dele é bem pequenininha, então eu volto com aquela sombrinha que nós aplicamos, ó. E, ó, bem rente aos cílios inferiores. Venho depois com essa sombrinha um pouquinho mais clara, ó, que tá aqui na parte de cima da mesma paleta, e venho esfumando um pouco mais abaixo, deixando esse esfumado inferior bem grandão pra gente ficar com o olho bem grandão. Pra poder receber os cílios postiços, vou aplicar aqui o meu delineador e vou fazer bem fininho, que é só pra acomodar os cílios mesmo e não ficar aquela parte aqui faltando. Então a gente faz o delineado bem fininho. Minha máscara de cílios é da Ruby Rose Big Volume Lash. E vou aplicar aqui, ó, nos meus cílios. Pra colar os cílios não tem mistério nenhum. É só vocês pegarem aqui, ó, na pontinha dos cílios. E aí encaixar, ó. Então encaixa aqui a parte do meio. E depois aqui, ó, o canto externo. Depois dá uma puxadinha aqui, ó. E cola o cantinho interno. Mas enfim, essa foi a proposta do olho. Agora sobre um passo de mágicas, vocês vão ver que eu vou aparecer com o outro olho feito. Apareceu a Cinderela. Migas, apareci aqui com o outro olho feito, olha, como vocês podem ver. E agora a gente vai finalizar essa make, porque provavelmente se você estiver fazendo essa make no dia de Natal, na véspera, você vai chegar atrasada. Então, pra não te atrasar, meu bem, vamos passar o batom. E Natal não é Natal
sem batom vermelho. Achou que não ia ter batom vermelho? Se enganou, meu bem. Eu vou usar esse daqui, que é o batom mate Roma Red da... O nome já tá até fugindo da cabeça já, de tão atrapalhada que eu tô. Da Mary Kay, ó. Eu vou usar esse vermelhão, gente, ele vai ficar lindo. Eu ia passar o Bruna, da Bruna Tavares, mas como o meu já está no fim, vou passar esse aqui mesmo. Nessa hora não fala, não respira, não vive. Passei o batom, mas como eu não me contento, gente, eu vou tentar tirar o falero do falero que tá nesse batom da Bruna. Porque eu simplesmente amo esse vermelho, gente. É o meu vermelho favorito da vida. Olha a diferença daqui e daqui. Ele é muito mate e muito maçã do amor. Eu amo essa cor. Se existe batom vermelho mais lindo que esse, meu amor, eu desconheço. Porque olha a lindeza desse batom. Bom, amigas, mas chega de conversa, de enrolação. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um super beijo, espero que tenha sido uma inspiração aí, se você tava meio perdida do que fazer na maquiagem. Espero que essa tenha sido uma opção que vocês tenham gostado. Fiquem ligadinhas aqui no canal, porque vai ter muito mais vídeos no mês de dezembro. E é isso. Super beijo, até o próximo vídeo e tchau! What I'm going to say.